Olá, boa Olá, noite. Roberta, boa noite, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem, estamos aqui de novo, não é? Que maravilha! Seja muito bem-vindo de volta, Que, né? que Na bom. nossa última live, nos pediram tanto para falar das virtudes, já que a gente falou dos vícios, né? Então, hoje estamos aqui para emendar esse assunto e falar das virtudes. Prazer ter você novamente aqui. Muito, muito obrigada realmente pelo convite, por aceitar meu convite. E o pessoal que está entrando aí, acho que o pessoal está chegando aqui na nossa live. E tá calor aí em Fortaleza, padre. Aqui no Rio Grande do Sul tá um frio. Aqui é sempre calor o ano inteiro, aí é tranquilo, né? Agora aí é frio, né? Agora tá entrando no inverno, aqui tá começando os dias mais friozinho, dá uma saudade do calor de Fortaleza. Aqui é o ano inteiro quente, né? Muito quente. É verdade. Então, pessoal, quem tá entrando aí, a gente já vai começar a falar. Quem quiser encaminhar essa live para outras pessoas acompanhar, só clicar aqui embaixo, tem um aviãozinho. Clica aí, encaminha para mais pessoas assistirem com a gente e a gente poder ter essa aula, que é sempre ouvir o Padre Domingos falando. Então, começando, Padre, falando das virtudes, para quem talvez está entrando aqui e ainda não sabe muito sobre esse tema, para dar uma introdução, o que são as virtudes? Como funciona isso no Enneagrama? Muito bem, olha, no Enneagrama nós temos duas grandes dimensões, a dimensão da personalidade e a dimensão da essência, né? A personalidade é a dimensão psicológica, comportamental, que está ligada às nossas crenças, aos nossos mecanismos inconscientes. Foi aquilo que nós estruturamos para sobreviver, para nos defendermos, né? Mas nós não somos a personalidade, nós somos uma essência. E temos uma personalidade, a personalidade é recurso, mas a natureza da nossa natureza é a essência. E o Enneagrama nos dá duas grandes colunas, tanto na personalidade como na essência. Na essência, o Enneagrama nos fala de ideias sagradas e virtudes. Ideias sagradas estão na dimensão da compreensão, podíamos dizer, é o nosso olhar, é quando nós olhamos ao mundo com os olhos da essência. Poderíamos dizer quando nós olhamos com os olhos de Deus, do divino, do transcendente. E a dimensão das virtudes. As virtudes são o estado emocional que é consequência desse olhar. Então, a ideia sagrada me dá um jeito de olhar, uma compreensão do mundo. E essa compreensão, ela desperta um estado emocional. Isso o Enneagrama chama de virtudes. Na personalidade, nós temos os correspondentes. Temos a fixação no plano mental, quando o meu olhar, a minha compreensão do mundo fica distorcida e eu vejo o mundo não como um todo, mas a partir de uma ideia fixa, a partir de um aspecto limitado, e se mudou o meu olhar, muda o meu estado emocional. E em vez da virtude vem o estado da paixão, o vício emocional, né? Então, a palavra virtude vem de virtus. Virtus em latim significa ceia, energia, força. Ora, emoção é energia. Virtude é o estado emocional, a energia da essência, né? E podemos dizer que a ideia sagrada é quando nós olhamos com os olhos de Deus. A virtude é quando nós sentimos com o coração de Deus, poderíamos dizer assim, né? E então hoje nós vamos falar sobre as virtudes. Como você lembrou, da última vez falámos das paixões. O mais importante, claro, é o estado emocional da essência, as virtudes, né? Mas as virtudes sem antes a gente tomar consciência das paixões. Bacana, e a gente falou, né, padre? A gente falou das paixões e quem não assistiu tá no YouTube. Viu, isso. Quiser complementar antes, porque o padre falou muito bem no final da caminho de primeiro passar pelas paixões, aprender a domar o nosso dragão, para
aí então ir em caminho da nossa essência para o encontro das nossas virtudes, né? Então, para a gente conhecer hoje as nossas virtudes, que já, eu sempre digo, as virtudes elas já existem, não é algo que a gente busca, elas existem, a gente precisa se reencontrar com ela. Exatamente. Aliás, eu separei aqui um texto do Evagrio, um monge lá do século IV, que diz assim: é vantajoso para nós ocuparmos o lugar anteriormente dominado pelos vícios. Assim, a cada vício expulso, isto é, a inclinação para esse vício, sucederá tudo que lhe é oposta. Aliás, não se deve julgar que, apesar do coração todas as paixões, as virtudes estejam invadindo domínios alheios, pois, ao contrário, elas estão recuperando o espaço que lhes pertence. Então, o espaço natural é das virtudes. O nosso coração é a casa das virtudes. Só que, digamos, a virtude ficou lá encurralada num cantinho, muitas vezes escondeu. Mas está lá, como você já disse. E o caminho, o desafio é a gente se reconectar. E eu pensei, Roberta, hoje, além da gente explicar também umas dicas para cada tipo poder acessar o estado emocional da virtude. Algumas dicas que podem ajudar a acessar. Acho que isso é fundamental, sobretudo neste tempo que a gente está vivendo, isso pode ajudar muito, não é? Maravilhoso, então, perfeito. Vamos começar em ordem ou vamos começar pelos centros? O que você prefere? Pode ser, podemos seguir a ordem numérica, tudo bem, não é? Olha, no ponto 1 do Enneagrama, colocamos a virtude da serenidade. Serenidade é paz interior, é aquele estado de tranquilidade, de quietude interior. É um estado de felicidade. Eu acho que talvez para nós hoje, Roberta, a palavra que melhor explica isso, e quem é tipo 1 certamente saboreia isso, é a palavra brincar. A virtude do 1 é o estado emocional da criança brincando, ou do adulto brincando, quando se permite. O que é brincar? Livre, né? É fazer uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque gosto. Não há regras, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. É livre, é espontâneo, flui, simples, natural. E tem outra palavra que os monges lá do século IV colocavam como virtude do 1, que também é muito bonita, a raiz da palavra é muito bonita, é a palavra paciência. Hoje para nós paciência tem um sentido assim distorcido, né? Paciência é tipo assim, aguenta, né? Aguenta, né? Mas a origem da palavra paciência são duas palavrinhas do latim pax, que quer dizer paz, e sciens em latim, que nós traduzimos por ciência. Na realidade, sciens, ao pé da letra, significa saborear, é gosto, é paladar. Então, repara, paciência ao pé da letra significa saborear a paz. Outra palavra que para nós hoje é muito significante, a gente usa muito curtir a paz. Esse é o estado da virtude, o estado emocional da virtude do tipo 1. E como é que o tipo 1 acessa? Relaxar. Permitir-se fazer o que gosta, sem culpa e com emoção, colocando o sentimento ali. Isso naturalmente leva a esse... brincar como criança. Exatamente. E tem uma coisa bonita, Roberto, o tipo 1 experimenta essa serenidade em situações muito simples, através de coisas muito simples, sei lá, contemplar a lua numa noite de luar, com uma boa conversa com os amigos, uma boa refeição, coisas simples que acessam esse estado emocional, né? Então, serenidade, paciência, brincar, leveza. Eu diria permitir-se fazer o que gosta e fazer com emoção.
Na personalidade, a lógica do tipo 1 é fazer bem feito o que tem que ser feito, custe o que custar. Se é fazer o que gosta, prazerosamente, com emoção, sem culpa. Isso. A virtude, ela vem como o contrário da paixão, né? Meio que o oposto, é o outro Exatamente, lado. são os estados emocionais opostos, né? Muito bem, E vamos passar para... E é o caminho. Tá aí a tarefa da quarentena. Tipo, os uns assistindo a sua tarefa de quarentena. Permite, no site do nosso instituto, Enneagrama Shalom BR, tem lá podcasts. E nos podcasts tem uma série de exercícios de relaxamento para cada tipo acessar a essência. Então tem um exercício de relaxamento com uma visualização, um exercício de imaginação, de indução, para a pessoa entrar em contato, saborear o estado emocional da essência. Então, cada tipo pode procurar lá, enneagramachalom.com.br, podcasts, exercícios de relaxamento. Muito bem, vamos passar para o 2, né? 2. Olha, a palavra que o Enneagrama coloca na essência do 2 é a palavra. É uma palavra completamente distorcida na nossa cultura. Nós costumamos entender, por exemplo, uma pessoa humilde é tipo assim um coitadinho, né? Não tem idade. A palavra humildade vem de humus. Humus significa terra fértil, uma terra boa, que produz muita coisa e muita coisa boa. Olha que bonito. O estado de essência do tipo 2 é quando ele sente dentro de si essa terra fértil. Quando ele percebe que dentro dele pode experimentar, cultivar aquilo que preenche a carência dele. Na personalidade do tipo 2 vive mendigando dos outros migalhas de amor. Na essência, ele descobre dentro dele uma fonte abundante de amor, capaz de saciar, de planificar, de completar. Humildade é isso, quer dizer, eu sou uma fonte de amor. Dentro de mim tem amor em abundância, tenho uma terra fértil, capaz de gerar tudo que me preenche e ainda suficiente para eu transbordar, para eu compartilhar. Então, em vez de eu ficar sugando dos outros, eu posso transbordar quando eu me essa fonte. E você colocou no início, Roberta, a virtude está lá, é só a gente se reconectar, porque nós desconectamos dela. E a gente perdeu a noção dessa fonte que está dentro. A virtude é uma fonte interior. Nós esquecemos que tem essa fonte dentro de nós e agora nós vamos passar a vida procurando essa fonte nos outros, nas situações fora de nós. Quando está tudo dentro. E é o caminho para o 2, né? Tem uma historinha, eu acho que eu ouvi num curso seu, que eu adoro, que é uma historinha da virtude do 2, que é aquela que o 2 ele tem na frente da casa dele um terreno fértil para plantar. Exato. Do lado ele tem um vizinho com terreno fértil para plantar. E aí, ao invés dele plantar no seu e espalhar aquilo para muita gente, ele planta no vizinho e fica aguardando que o vizinho plante algo e dê um alface, dê algo, uma galinha, né? E se não der, fica magoado. Se o vizinho depois não der, fica magoado, enquanto que tem lá um quintal fértil, onde pode cultivar coisa suficiente para ele. A palavrinha que colocamos na essência do 2 é a palavra liberdade. Liberdade, quer dizer, quando eu descubro dentro de mim essa fonte abundante de amor, eu não preciso mais ser mendigo, eu não preciso mais me tornar escravo de ninguém. Aí eu sou livre. Aí vem a gratuidade, é outra palavra que a gente poderia acrescentar para o 2, gratuidade. Eu simplesmente posso beber na minha própria, me lambuzar de vida, de amor, de fartura,
livremente, sem precisar me sacrificar, sem aquela coisa de que eu tenho que merecer. Não, é gratuito, é incondicional. É muito bonito aí, né? E como o 2 chega lá? Algumas dicas de como o 2 acessa essa essência, então. Olha, o 2 chega lá. Tem uma placa que às vezes a gente encontra na entrada de condomínios que diz assim: pare, desligue os faróis, acenda a luz interna e identifique-se. É uma terapia para o 2, para todos nós, mas para o 2 por excelência, né? Primeiro, pare de fazer coisas. Porque o tipo 2 fica fazendo coisas para não olhar para dentro. Porque ele tem medo de enxergar a carência dele. Mas se não olhar para dentro, também não vai descobrir o quintal fértil que tem. Então, pare. Segundo, desligue os faróis. Deixe de olhar para as necessidades dos outros. Terceiro, acenda a luz interna. Olhe para dentro de você. E terceiro, identifique-se. Identificar-se, quando a gente chega num condomínio, o que é que a gente diz para o porteiro? Olha, eu sou fulano de tal, eu quero isto, eu quero aquilo. Perceber as suas necessidades e permitir-se fazer algo por si e para si, sem culpa. E quando o 2 se permite fazer isso, uma coisa simples, sei lá, cuidar da saúde, repousar, fazer uma viagem. Ele, né? Exato. Uma coisa que seja boa para ele, para ele e por ele, sem culpa. Ele experimenta essa fartura, essa abundância, essa satisfação, essa plenitude, né? Para chegar nisso que está dentro, está lá esperando por nós, né? Vai dizer que não é lindo, é tão lindo quando a gente enxerga a virtude, né? E percebe que tudo está ali. Isso é tão lindo, eu sou apaixonada pelas virtudes. Exato. E a virtude do 3, essa fantástica. Eu diria, Roberta, a gente se encanta e outra pergunta que eu me faço é tipo assim: puxa vida, se é tão bom esse viver na essência, por que a gente vai se contentar em viver da personalidade que é tão estreito, é tão pequeno e é sofrido, exige esforço? Exato, a virtude é leve, a virtude não exige esforço, é fluição, é fruição, é leveza, é prazer, apaixona, né? Muito bem, vamos para o 3. Olha, a palavra é uma virtude linda. Também, né? Todas são bonitas, né? E outra coisa bonita é que nas virtudes nós estamos muito unidos nas virtudes. A descrição das virtudes no Enneagrama, ela é muito semelhante, né? A gente que conhece esse dialeto do Enneagrama é que faz diferença. Mas eu acho que uma pessoa que não conhece o Enneagrama e escute falar das virtudes, ela vai dizer uma coisa, né? A serenidade do 1 e a humildade do 2, qual é a diferença? É muito semelhante, porque na essência nós somos todos. Eu costumo dar um exemplo, é como se tivéssemos um prisma. Sim, um prisma com 9 faces, né? E tem uma luz aqui incidindo sobre o prisma. Esta luz, ela vai se refletir em cada face. Ganha uma tonalidadezinha diferente em cada face, mas a luz é a mesma. Então as virtudes são o reflexo dessa mesma luz divina em cada um de nós e ganham a tonalidade dependendo da nossa experiência humana, né? Mas na essência nós nos sentimos muito próximos, né? Então vamos para o 3. Olha, no 3, a palavra que o Enneagrama coloca para a virtude do 3 é a palavra veracidade. Veracidade, ao pé da letra, significa prazeraz. Quer dizer, um prazer verdadeiro, autêntico. Na personalidade, a vaidade traz um prazer. Aquela sensação do 3 de ter que estar sempre fazendo algo para impactar, para ser visto e para que as pessoas lhe deem atenção e o admirem, isso dá um prazer. É um prazer que vem de fora, ele não é autêntico, não é verdadeiro. Se as pessoas deixarem de olhar para mim, o prazer vai embora. O prazer da essência é um prazer veraz, autêntico, que vem de dentro, ele não depende de nada externo.
ele é gratuito, ele acontece sem eu fazer nada. Aliás, o que é que o 3 precisa passar? Parar de fazer. Ele não tem que fazer nada, ele tem que parar de fazer. É praticar o nadismo, né? Permitir-se o não fazer, a pausa é a porta de entrada do 3 para a essência, para a veracidade. Então é um prazer, é bom essa palavra prazer, e é uma sensação de prazer físico, emocional, de plenitude. Eu uma vez ouvi, Roberto, uma pessoa dizer assim, olha, é como se fosse um brilho por dentro. Eu achei lindo, né? Porque o 3 na personalidade, ele gosta de brilho externo, né? E na essência, ele fecha os olhos e percebe um brilho interior. É isso. E esse brilho interior, ele acontece mesmo que não tenha ninguém à minha volta. Porque ele é autêntico, é verdadeiro. Outra coisa, ele permanece. O prazer da personalidade é fugaz. O da essência permanece, né? É muito mais intenso, é mais duradouro e é mais intenso. Então é esse prazer, é o prazer de ser. Não é o prazer do fazer, é o prazer de ser o que é. E tem várias pistas, né? Já falei uma pista para o 3 é permitir-se parar. Quando o 3 para, claro que um 3 no início de carreira, ele tem que quando para... É um maior desafio, né? É terrível. Mas quando ele começa a experimentar, se permite parar, ele começa a perceber esse brilho, essa felicidade gratuita, livre, né? E outro caminho, estar com as pessoas, permitir-se estar com as pessoas que ama, simplesmente estar. Fazer, simplesmente estar, curtir, saborear a presença, os laços afetivos, né? Coisa semelhante ao 2, permitir-se fazer algo que ele gosta, simplesmente porque gosta. Não tem obrigação, não vai ter lucro, não vai ter foto nas redes sociais. Ele faz simplesmente porque ele gosta. E isso traz o estado de essência, traz esse brilho interior, esse prazer verdadeiro, que é autêntico, que não depende de nada, que é gratuito e que o 3 pode usufruir, né? Curtir, saborear, né? Então, veracidade. Simplesmente ser. Simplesmente ser, né? Sem performar. Muito bem. Então vamos para o 4, não é isso? 4, vamos lá. Ora, o 4, a palavra que o Enneagrama traz para a essência do 4 é a palavra equanimidade. É um palavrão assim meio complicado, mas vamos dividir. Equa, em latim, significa, é o mesmo prefixo que nós usamos em equalizar, equalizador, quer dizer regular. Fazer aquela equalização, regular. Quer dizer, as emoções ficam reguladas, é um estado emocional regular. Equanimidade. Equa, regular, equalizar, ânima, alma, emoções. O centro. Então, equanimidade é o quê? É um estado emocional de equilíbrio, de satisfação. É mais do que regular, é planificar. É como se a equanimidade é ter o meu espaço interior todo preenchido. Na personalidade, o que pesa no 4 é a sensação de perda. Na essência, é a sensação de completude, totalidade, preenchimento. Tem uma frase que eu acho muito bonita, de João da Cruz, que provavelmente eram 4, e ele diz assim, ter a alma saciada. Eu acho que diz, ter a alma saciada. Quer dizer, eu imagino, olha, fisicamente, né? A gente vai num self-service e tem todas as comidas que a gente gosta e a gente come de tudo que a gente gosta na quantidade que a gente quer. Quando termina a refeição, o garçom chega e diz, você deseja mais alguma coisa?
E o que é que a gente diz? Não, estou satisfeito. Ok. Em termos emocionais, a virtude do 4 seria isso. Eu estou emocionalmente satisfeito. Quer dizer, agora é suficiente. Não falta nada. Então eu não preciso ficar lembrado, eu não preciso ficar projetando, ficar me comparando, porque eu estou emocionalmente satisfeito, pleno, completo, né? Isso é muito bonito, né? E outra coisa que eu acho que normalmente não falamos muito disso no Enneagrama, os padres do deserto colocavam uma segunda virtude no 4. Tinha a virtude da equanimidade, mas tinha uma segunda virtude que eles chamavam caridade. É outra palavra que foi deteriorada na nossa cultura. Hoje, caridade ficou como dar esmola, né? Fazer caridade. A palavra caridade tem um sentido bonito na origem. Caridade vem do grego. Então, cari significa coração. O que no latim é cor, é cari, coração, dade, doar-se. Então quer dizer, doar-se do coração. Olha que bonito, Roberta. Equanimidade, quer dizer, o meu coração está pleno, está cheio, está transbordando. E então eu posso me doar. Eu posso deixar que o meu coração transborde, se doe. E o 4 sabe que quando se doa com amor, isso acessa a essência. Um dos caminhos para o 4 acessar a essência é quando ele se doa, né? Quando ele se sente útil. Aí ele percebe o valor que tem, percebe o quanto é original, o quanto é especial, o quanto é único, né? E eu diria que o exercício para o 4 acessar a essência é perceber os seus dons únicos. Pare e perceba os meus dons únicos. Nós temos um programa de escuta, né, nesse tempo da pandemia, de escuta, um serviço gratuito a pessoa forte emocional, espiritual, e por coincidência hoje de manhã eu atendi 2 pessoas tipo 4, né? 4. Uau. E o exercício que eu pare de focar no que falta. Eu vou lhe dar uma tarefa de casa todo dia. Você vai arrumar um caderninho e todo dia antes de dormir você vai anotar pelo menos uma coisa que você gosta em você. Uma coisa boa que você tem, uma habilidade, uma característica, um jeito bom que você tem. Perceber o jeito único que você tem de expressar esses dons. E o ter serviço dos outros, a serviço do mundo, a serviço de uma causa. E aí o 4 acessa a abundância, a plenitude, essa riqueza interior maravilhosa que preenche a alma e que transborda para os outros, né? Então é muito bonito isso. E é só possível quando o 4 deixa de olhar para a falta, né? É o primeiro passo fundamental, essa percepção, exato. Parar de olhar, essa percepção de que olha exageradamente para a falta e perceber isso, não prestar mais tanta atenção na falta e conseguir se perceber o quanto tem de bom dentro de si, né? Eu acho que é um dos maiores exercícios do 4. Até talvez assim, ó, o que é que tem aqui, o que é que está aqui, o que é que dá para ver aqui? O 4 vai dizer, um ponto preto. Tá bom, o ponto preto é meio centímetro dentro de uma folha que é muito maior, que tem 20... Quer dizer, a tendência do 4 na personalidade é focar no que falta e não perceber essa riqueza emocional que tem dentro, né? Equanimidade e caridade. Muito bem, 5. Olha, normalmente na literatura do Enneagrama usamos a expressão não apego. Mas repare que quando apego, a gente está tirando como base a personalidade, que é o apego. Né? Então, o sinal da essência, ela é anterior para a essência, não pode ser a personalidade, né? A palavra original que vem lá do deserto é a palavra liberalidade. Liberalidade. 2 palavrinhas, liberar.
A gente costuma dizer assim, fulano é uma pessoa, o que é uma pessoa liberal? É uma pessoa que não é mesquinha, que não é apegada, né? Liberal, né? Generosa, aberta, livre, liberar, deixar fluir. Isso nos lembra generosidade, né? Liberar. Então, e ânima, liberar a alma, liberar o amor, liberar o sentimento, o 5 fantástica, né? Como todos os outros, só que o 5 retém, porque ele tem medo disso. Eu costumo usar um exemplo, Roberta, que talvez você já tenha escutado, o Oceano Atlântico, né? É tanta água, é uma abundância enorme. A margem, dizem que o caudal de água doce entra 12 quilómetros mar adentro, sem se misturar com a água salgada. É muita energia. Eu digo, olha, a essência do 5 é igual ao rio Amazonas, uma amorosidade igual ao Amazonas, é muita energia. Só que na personalidade, o que é que o 5 inventou de fazer? Construiu uma barragem na foz do rio Amazonas para represar a água. Porque ele tem medo, ele se assusta com aquele volume de amorosidade, né? E por outro tem medo que acabe, construiu uma barragem. Que coisa, né? E ele tem e fica tomando uma gotinha, né? Quando tem uma abundância tão grande. Então, liberalidade, né? Generosidade. Uma outra palavra que também ganhou um sentido pejorativo na nossa cultura, mas que os padres do deserto também colocavam no 5, prodigalidade, vem de pródigo. Pródigo que é farto, que não é mesquinho, né? Que não fica medindo as coisas, pródiga de amor, é uma pessoa que esbanja amor, é uma palavra bonita, esbanjar amor, deixar o amor fluir, não ficar contabilizando, né? Não ficar pesando, medindo quanto é que pode doar, deixa fluir. E quando o 5 experimenta isso, sabe que quando libera, a sensação é que cada vez tem mais. Em vez de diminuir, aumenta. É o paradoxo do 5. Né? E como é que o 5... Olha, o 5 lembra que, por exemplo, quando o 5 fala, se abre, expressa o seu sentimento para alguém. E pode ser, por exemplo, desabafar com alguém. Permitir-se chorar. Ele experimenta isso. Quando o 5 demonstra amor, carinho por alguém, seja num gesto, num abraço, ele acessa a liberalidade. Quando o 5 se sente útil, quando ele faz alguma coisa como serviço a alguém ou como serviço ao mundo, ele acessa essa riqueza, né? E ele, quando enxerga a tendência na personalidade, esse amor, sentir essa mansidão de amor, e a personalidade, na maior parte do tempo, faz com que ele fuja disso por achar que não dá conta, por achar que não consegue. Ele se assusta. Então, ele ter o controle sobre isso, né? Então perceber, entender que essa virtude já está aí dentro e que não tem problema. Você pode ir que tem sobra, né? Que tem muito mais. Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Nunca. Okay. O rio Amazonas não vai secar, né? Não. Muito bem. 6. Vamos lá, para o 6. Olha, a virtude do 6, o Enneagrama chama de coragem. E sempre é bom a gente ir à origem da palavra. A coragem vem de duas palavrinhas do latim. Cor significa coração, agir. Então o que é coragem? Agir coração. Na personalidade, o tipo 6 segue o quê? A cabeça. As projeções, os fantasmas, os riscos, os medos. Na essência, ele segue o coração. Ele deixa o coração guiar a vida dele. Segue a voz da intuição. A intuição, o 6 sabe, a intuição é uma coisa que vem aqui do coração, que ele sente, é um desejo
que não tem lógica, não tem razão, não tem... O tipo 6 sente aquilo. E quando o 6 sente e segue, quando ele deixa a intuição fluir, quando ele se deixa levar, guiar pela intuição, é fantástico. Ele percebe que dá certo. Eu costumo brincar com os tipos 6 e digo assim, olha, me diga uma única vez, onde você tenha seguido a sua intuição. Você sentiu assim uma voz no coração, um desejo, uma coisa, e você seguiu e fez. Qual foi o resultado? O 6 diz, deu certo. Deu certo. Aí depois eu digo, pois agora vamos aumentar valendo 1 milhão. Me diga uma única vez onde você seguiu a sua intuição. E o 6 pensa e diz, não lembra porque não perdeu 1 milhão, né? Mas não tem como errar. A intuição, a essência de todos nós é sagrada, é divina. Eu costumo dizer para o 6, olha, a coragem, a sua intuição é a voz de Deus em você. Deus não é. Então, se você não confia em você, confie na voz de Deus, confie na sua intuição, né? Não tem como errar. E que o 6 diz, mas eu não sei quando é que é a intuição ou quando é cabeça. Algumas coisinhas podem ajudar para o 6. Olha, quando é a intuição, a sensação física vem daqui. O 6 sente que o peito abre, né? E a cabeça levanta. Quando é cabeça, quando é da personalidade, o 6 fica assim com a testa franzida e os olhos viram para cima, né? Porque ele está procurando a resposta aqui. É diferente a sensação, né? Outra pista que pode ajudar para o 6. Intuição é uma coisa que não tem lógica. Quando o 6 sentir alguma coisa e disser, eu estou com vontade de fazer isto, e alguém pergunta, por que você quer fazer isto? Se o 6 disser, é intuição, siga. Agora, se o 6 disser, não, é porque eu acho que é melhor por causa de... Aí já é personalidade, né? Já é projeção. Então, intuição, isso é uma riqueza. E outra coisa que ajuda, o 6 sabe disso, a intuição do 6, ela funciona mais fácil quando é para dar conselho aos outros. Conselho para o tipo 6 e diz, faça assim. Eu, se fosse você, faria assim. A pessoa vai, faz, dá certo e liga para o 6 agradecendo, né? E eu pergunto, é verdade? E o 6, é mesmo. E eu digo, tá bom, se amanhã você estiver na mesma situação, ele pior que não. Okay? Ele não confia na própria intuição, né? Aí um dia um tipo 6 engraçado disse assim, então já sei, quando eu tiver dúvida eu pergunto para outro tipo 6, né? Aí ajuda, né? Então seguir a intuição é o acesso para o estado emocional da virtude. Muito bem, 7. Vamos 7. Olha, no 7, nós temos duas palavras também. O significado é o mesmo, né? Temos a palavra sobriedade, também foi muito distorcida. Na nossa cultura ficou muito beber, não ficar dependente de bebida, né? Sobriedade. Claro que o sentimental está por aí. A pessoa que precisa de beber para se sentir bem, significa que dentro dela nada ou não tem o suficiente para lhe dar uma área de prazer. Ela precisa buscar fora. Sobriedade é o contrário disso. O que eu sinto dentro de mim é suficiente para estar feliz aqui e agora. Então eu não preciso de nada externo. No caso do 7, o que eu sinto agora me dá uma sensação de prazer suficiente para eu permanecer no momento. Precisar antecipar coisas do futuro. Rassi Hudson diz que uma palavra que a gente devia colocar na virtude do 7, e é isso. Quer dizer, eu me sinto livre para estar aqui e agora. Eu podia não estar aqui, mas eu também posso estar. O contrário disso é quando eu não estou planejando, inventando moda. Isso é personalidade do 7, o planejamento, a gula, a ansiedade. O contrário disso é eu aqui
e agora experimento mesmo que este momento não seja agradável, mas dentro de mim tenho um prazer suficiente que torna este momento agradável. E a outra palavra que eu acho que é mais significativa é a palavra temperança. Não é muito usada na nossa cultura, mas eu queria trazer, Roberta, 3 significados da temperança. Primeiro, nós usamos temperar, por exemplo, a água. Vai tomar banho, você primeiro bota a mão, que é para ver se a água está fria, se está quente, né? Se a água estiver muito fria, não dá para tomar banho, não dá para suportar. Não, então você vai temperar a água, vai misturar a água quente para ela ficar, primeiro, suportável, para você de suportar a água. E, de preferência, agradável. Então, temperar a água é fazer com que ela se torne suportável e, de preferência, prazerosa. Isso é bonito para o 7. Ele vai misturar prazer com sofrimento. Ele vai misturar alegria com dor. Para quê? Para que se torne, primeiro, suportável e, se possível, agradável. Outro sentido nós temos da alimentação, temperar a comida. Muitas vezes a gente chega na hora de comer, olha para a comida e não dá nem gosto de comer. Mas seja um tempero gostoso, aí a comida se torna primeiro comestível, tragável e às vezes prazerosa, gostosa. Então é isso no 7. A temperança é dentro do 7. Uma de prazer que é interna e ele fica procurando prazer fora. Mas tem dentro dele uma fonte de prazer que é suficiente para temperar a vida dele. E mesmo quando a vida não é agradável, quando o trabalho não é agradável, quando a situação é difícil, essa fonte inteira é suficiente para ele fazer a vida suportável e até agradável. E tem um outro sentido que eu acho mais bonito ainda, que vem daquela tradição de fabricar espadas, né? Como é que fabricavam as espadas? Uma barra de aço, aí pega a barra de aço no fogo, ela fica em brasa, depois tira do fogo e porrada, martelo em cima, né? Bate, 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 e depois pela barra e bota na água fria, mergulha na água fria, vai. Ora, esse choque entre fogo e frio, esse choque, essa mudança do fogo para a água fria, isso dá têmpera à espada. O que é têmpera? É aquela resistência que faz com que a espada bata onde bater e não quebra. Quando o 7 mistura prazer com dor, alegria com sofrimento, quando o 7 enfrenta as porradas da vida, não foge delas, mas enfrenta, isso lhe dá têmpera, quer dizer, isso lhe dá uma capacidade, o 7 tira de letra melhor do que qualquer outra pessoa. Isso é fantástico. Fantástico, verdade. Tá? Incrível essa. E como é que o 7 vai acessar isso? Olha, o caminho não é muito agradável para o 7, mas é esse, né? É o fogo, a porrada e o frio, né? Enfrentando o sofrimento. Não precisa buscar sofrimento, mas também não precisa fugir dele. Aquele sofre mais da vida, o 7 enfrente, se permita viver, enfrentar, e isso vai lhe dando têmpera. Ele vai percebendo que é capaz de ter um alívio ao superar esse sofrimento. Ok? Vamos Bacana. lá, que o tempo está chegando, né? Os novos estão preocupados que não vai dar tempo de fazer. Temos 5 minutos. Pro 8 e pro 9. Vai dar tempo. Oi. Olha, a palavra da essência do 8 é a palavra inocência. A palavra inocência, normalmente, nós traduzimos como maldade, ausência de maldade. E a inocência é muito bonita. Do latim, gnocos em latim quer dizer mau cheiro. Mau cheiro, ruim. Temos isso no português, nós temos a palavra inhaca. A palavra inhaca vem do português antigo, que é a tradução do gnocos, do latim. Inhaca, em português, quer dizer mau cheiro, uma coisa...
nhaca, nhocos do latim, in, o prefixo in, no latim, in significa ausência de, por exemplo, o que tem capacidade, incapaz, ausência de capacidade. Então, nhocos, mau cheiro, inhocos, ausência de mau cheiro. Vou dizer para os outros, olha, é quando a gente olha e não sente mau cheiro. Não sente cheiro de mentira, não sente cheiro de falsidade, não sente que estão contra nós. Não há mal. Quando não há mau cheiro no ar, quando a gente não sente maldade, o 8, coração bobo, um coração enorme, uma amorosidade sem limite, um coração grande que se doa, que se esparrama, que protege, que super protege. Então é essa amor grande da inocência. Tem aquela poesia do Tiago de Melo, como uma palmeira confia no vento e como uma criança confia na outra criança. A inocência é isso, não é? É entregue, é como uma criança no colo da mãe. Ela se entrega, se abandona. O 8 acessa isso. Por exemplo, olha, o 8 sabe disso. O 8 quando brinca com uma criança. Ele é o adulto, não é? Por quê? Porque a criança não oferece maldade, não é perigo. Então o 8 brinca com um animal de estimação. Ele acessa isso. Quando ele se doa, quando ajuda, quando usa a energia dele para ajudar, coloca a energia a serviço de alguém ou a serviço de uma causa, ele experimenta isso, um coração grande. E, Roberta, a sensação é física, não é? Assim como nas paixões, também nas virtudes a sensação é física. Às vezes parece que dói o peito, sabe? Assim, parece que o peito... O coração não cabe, elas estão apertadas, queria crescer mais, né? Isso é a inocência do 8, ok? Vamos lá para o 9. É muito amor. Vamos para o 9. Vamos para o 9 não ficar ansioso. Olha, normalmente na literatura do Enneagrama, hoje nós a ação certa, é isso. Mas é mais do que isso. A ação certa já nos diz o quê? É aquela capacidade do 9 falar o que ele tem vontade de falar na hora que ele acha que deve falar. Fazer no momento que ele acha. Digamos que a essência do 9 é expressar-se. É valorizar o que tem dentro dele e expressar. Externalizar. Deixar que aquilo que está dentro dele apareça. Mas a palavra que os antigos usavam era a palavra diligência. Nós, geralmente, quando ouvimos diligência, relacionamos com a carruagem, né? Lá dos filmes dos... Olha, diligência, vamos entender, é o contrário de negligência. O que é uma pessoa negligente? É uma pessoa que não dá o devido valor a uma coisa. Negligenciou o valor de uma coisa. Quer dizer, ela não percebeu o valor. Na personalidade, o 9 é negligente com ele mesmo, não percebe o seu valor. Diligência é o quê? Olha que bonito. Perceber o meu valor. Diligência. Eu percebo o meu valor. Tenho consciência do meu valor. Diligente também lembra presente, atento. É não perder o ponto, não perder o momento. É estar na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. Isso é bonito demais, né? Digamos que é um estado de atenção plena, de inteireza, um senso de oportunidade. É aquela pessoa que está certo, no momento certo, que tem a palavra certa, que tem a ação certa. Diligência é isso. E isso nasce como? Quando eu percebo o meu valor, quando o 9 percebe que dentro dele tudo é amor. Não existe no 9 nada que não seja amor. E quando ele percebe isso, tem consciência disso, ele valoriza, ele expressa, ele manifesta. Eu diria, olha, na personalidade do tipo 9 é como se fosse uma luz que ele coloca debaixo da mesa, ainda cobre com uma toalha, não é? Para não de brilhar. O 9 na essência coloca a luz
na frente de todos, para iluminar todos, né? E ele percebe como esse amor que vem de dentro dele é bom para todos e faz bem, né? Diligência a isso, atenção plena, estar atento no presente, no aqui e agora, estar inteiro, não deixar passar a oportunidade, não perder o momento, né? Então, de novo, o boneco. É lindo Como é que demais. o Nodi acessa isso? Olha, o Nodi acessa isso expressando o que sente, falando o que sente e fazendo o que ele acha que deve fazer. A palavra é externalizar, expressar. Outra palavra que poderíamos usar, brilhar, não ter medo de brilhar, não tem medo de aparecer. Externalizar, manifestar, deixar a luz interior brilhar. Aí quando o Novi dá a opinião dele, quando o Novi faz uma coisa que ele acha boa, ele sente isso, ele sente essa diligência, sente o valor, a amorosidade que tem dentro dele e como isso é bom para os outros. É lindo. Muito bem. Se tornam completos os 9 perfis do Enneagrama. Ok. Podíamos dizer que nós temos tudo isso dentro de nós. Na medida em que a gente acessa uma, acessa todas, porque a luz é a mesma, não é? O brilho está tudo dentro, a fonte está dentro. É só voltar para dentro. Deixar de procurar fora aquilo que está dentro, não é? Muito bem. Muito, muito obrigada. Gratidão enorme. Você está aqui novamente, de nos trazer essas palavras maravilhosas, de iluminar mais quarentena. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer gigante. Então, para quem pediu, a live fica salva 24 horas aqui. Depois eu salvo ela lá no YouTube também. E lembrando, o padre falou no início sobre o site que tem alguns exercícios para a essência. Pede, padre, para quem... .br, procure podcasts. Em podcasts tem exercícios de relaxamento para ajudar cada tipo a acessar a sua essência. Tá bom? Pode baixar, é gratuito, está lá. Muito bem, Roberta, muito obrigado, foi um prazer. É muito bom falar, mas falar de virtudes é melhor ainda. Estou muito bem esta conversa, bom trabalho e estamos juntos. Um grande abraço. Obrigada a nós, obrigada a todo mundo que assistiu, para todo mundo que acompanhou a gente, para todo mundo que vai assistir depois. Tchau, gente. Tchau, Padre Domingos. Obrigadão. Tchau. Um abraço.